Emoção na Avenida, com Jorge Renato. Alô, gente amiga do samba, tudo bem? No nosso quadro Top 3 dessa semana, a gente vai trazer aqueles que, para mim, são os 3 maiores desfiles da história do Carnaval Carioca. E é claro que cada um tem a sua preferência. Acho que se a gente fizer uma enquete aqui com 500 pessoas, serão 500 opiniões diferentes. E dessas 500 opiniões diferentes sobre os 3 maiores desfiles da história do Carnaval Carioca, pelo menos uma certeza eu tenho. Ratos e Urubus Larguem Minha Fantasia, o antológico desfile da Beija-Flor, no Carnaval de 89, obra-prima de Joãozinho 30 e Laíla, vai ser quase uma unanimidade. Se perguntar, todo mundo vai falar, não, qual é o maior desfile da história do Carnaval Carioca? Ah, Ratos e Urubus. Beleza, e claro, está no meu top 3, não poderia deixar de estar, de maiores desfiles da história do Carnaval Carioca. E como todo mundo sabe, apesar de ser um dos 3 maiores desfiles da história do Carnaval Carioca, não foi campeão. A campeã daquele ano foi a Imperatriz Leopoldinense, com um desfile perfeito também, e seguramente também um dos maiores desfiles da história do Carnaval Carioca, que, ao contrário do que muita gente pensa, não foi uma vitória injusta. Eu acho que o justo para mim seriam as duas serem campeãs, cada uma com seu estilo, a Imperatriz com seu estilo conservador e um enredo conservador, um desfile conservador também, acho um desfile fantástico, e a Beija-Flor com aquilo, pela originalidade do desfile, pelo impacto que aquilo causou no público, na mídia. Mas isso infelizmente não conta ponto. A Beija-Flor foi canetada em samba enredo, injustamente, e se não fosse por isso, as duas seriam campeãs. E de forma até justa, cada uma, como eu falei, cada uma dentro do seu estilo, merecia ser campeã. Mas é claro que, se for citar os 3 maiores desfiles da história do Carnaval Carioca, o desfile da Beija-Flor desse ano, de 89, merece figurar pelo impacto do desfile, da reação, da originalidade do tema. E qual a sua opinião? Foi um título justo, injusto? Qual a sua opinião? Os outros 2 desfiles do meu top 3 de maiores desfiles da história do Carnaval Carioca são apresentações que privilegiam a força do desfile em detrimento do visual. Não estou falando de impacto de ideias, de alegorias, nada disso. Foi a bateria, o seu samba enredo principalmente, a harmonia, que levou essas escolas ao título. E o primeiro deles é Bumbum pra Ticumbum pro Gurundum, do Império Serrano Carnaval de 82, que logo completa nesse ano de 2022 40 anos. Carnaval de Rosa Magalhães e Lícia Lacerda, enredo de Fernando Pamplona. A escola vinha de um último lugar no Carnaval de 81, mas por conta de uma virada de mesa, dentre tantas que ocorreram na história dos desfiles, ela foi salva do rebaixamento. Renascida das cinzas, a escola mas muito por conta da força do seu samba enredo, saiu de um último lugar no ano anterior para um título incontestável, comemorado até mesmo por outras escolas. Eu mesmo sou mocidade, sou de Padre Miguel, mas eu tenho um carinho imenso pelo Império Serrano. E o samba enredo, é sempre bom lembrar de Aloysio Machado e Beto Sem Braço, samba estandarte de ouro daquele ano, não poderia ser diferente, samba antológico. E no ano seguinte, a dupla se superou, fez um samba ainda mais bonito, Mãe Baiana Mãe, um samba capaz acho que bate de frente, sem favor algum, com os sambas do Silas de Oliveira. Um sambaço, novamente estandarte de ouro. E quem quiser pode conferir no YouTube, desfile completo do Império Serrano nesse ano de 82. Vai ver todo o público lá, de todas as arquibancadas, populares, não populares, cantando samba, apesar do sol escaldante do horário em que a escola entrou na avenida, 10h30 da manhã. Tem ideia disso? 10h30 da manhã, um solzão, algo inimaginável para os dias de hoje. Hoje em dia, 5 e pouca da manhã, o desfile está acabando e ponto final. Não, o Império estava entrando na avenida 10h30 da manhã. Deve ter terminado o desfile perto de meio-dia. Consegue imaginar isso aí hoje em dia? Não, né? Então,
E por fim, aquele que considero como o maior desfile da história do Carnaval Carioca, Kizomba, a festa da raça. E por que considero Kizomba o maior desfile da história do Carnaval Carioca? Pela força do seu desfile. A gente não está falando aqui de alegorias gigantescas, originais, comissões de frente com efeitos especiais que levam a escola ao título, enredos criativos, luxo, nada disso. Pelo contrário, a Vila optou, aquele ano de 88, em que se comemorava o centenário da abolição, em adotar um manifesto contra o racismo, da luta do negro para se afirmar na sociedade, tal qual a Mangueira fez naquele mesmo ano, com o samba mais bonito da sua história. Kizomba significa confraternização. A Lícia Caniné, a russa, então esposa do Martinho da Vila, teve participação vital nessa vitória, assim como o Martinho, autor do enredo desenvolvido por Ilvamar Magalhães, Milton Siqueira e Paulo César Cardoso. A Vila vinha numa pindaíba de dar dó. O capitão Guimarães, ele tinha saído da escola e a russa assumiu a presidência. A escola não tinha nem local para ensaiar, fazia isso na Boulevard 28 de Setembro. Rodolfo, Jonas e o grande Luiz Carlos da Vila lembraram disso na letra do samba, que dizia que a nossa sede é a nossa sede. Se a gente não tem quadra, isso vai servir de estímulo para a gente fazer um grande desfile. E foi isso mesmo que a Vila fez, um carnaval de superação feito com materiais baratos, como a palha, sisal e tecidos baratos com temática africana. O maior desfile da história do Carnaval Carioca passou apenas uma vez na avenida, já que por conta das chuvas torrenciais que caíram naquele ano, naquela semana de fevereiro de 88, no Rio de Janeiro, não houve desfile das campeãs. Quem viu, viu. Quem não viu, tem a chance de conferir hoje a antológica apresentação da escola no YouTube e dizer se é justo ou não, eu e muita gente boa, dizer se esse desfile da Vila Isabel é o maior desfile de todos os tempos. Para mim é, tá? Quero saber a opinião de vocês. Qual a sua lista com os 3 maiores desfiles da história do Carnaval Carioca? Eu poderia ter colocado, fiquei até na dúvida, até o último momento, se eu colocaria Bumbum Paticumum para o Gurundum ou Chica da Silva, que pela importância do Salgueiro, do Salgueiro, da Revolução Salgueirense, fora que foi um grande desfile. Foi um grande desfile, Salgueiro, Chica da Silva, Carnaval de 63, tema, faz parte do meu livro, da Carnaval de 1963, da coleção Apoteótico. E qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Quais os 3 maiores desfiles de todos os tempos para você? E se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta e principalmente se inscreva no nosso canal. Ajude ele a crescer. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história dos desfiles da Escola de Samba do Rio de Janeiro, adquira os livros da coleção Apoteótico, que traz detalhadamente tudo sobre os carnavais de 60, 63, 64, 69, 92, 93, 97 e em breve de 2004. O link para a compra dos livros, que podem ser parcelados até 12 vezes sem juros, está na descrição do vídeo. E agora vamos ouvir, para finalizar nosso quadro, esses 3 sambas enredo. Forte abraço a todos. Emoção na Avenida.
Emoção na Avenida.
se destrua. É a lua de Luanda, para iluminar a rua. Nossa Senhora